Olá, pessoal que está assistindo a gente aqui no Future Print. Hoje a gente fala com a Fabi Soriano, da Central do Outdoor. Fabi, eu queria começar te dando as boas-vindas, porque agora, além de nossa entrevistada, você é colunista do canal digital da Future Print. E eu queria começar esse pacote de programas especial sobre mulheres na comunicação. Que mudanças que você percebeu da nossa conversa lá em 2020, no comecinho desse cenário, para agora? Oi, Tiago, pessoal, muito obrigada pelo convite. Queria dizer que estou muito feliz de poder contribuir com os conteúdos de vocês a respeito de mídia exterior, de out of home. Estou sempre à disposição. Esse é um mercado apaixonante e eu tenho um grande prazer estar com você novamente. Nós conversamos, se eu não me engano, em março ou em abril, né? Nós estávamos no começo desse período muito louco, completamente no escuro, sem saber muito bem como é que o mercado ia se comportar. E com um agravante, a gente estava falando em isolamento social, né? Nós estávamos pedindo para as pessoas ficarem em casa. E a mídia exterior, o out of home, precisa das pessoas nas ruas. Então, com taxa de desemprego aumentando, com isolamento social, com aquele cenário todo incerto, nós tínhamos uma grande preocupação de como ia se comportar esse ano para o nosso negócio. Realmente foi um ano bem difícil, né? As empresas tiveram, até pela incerteza dos próprios anunciantes sobre esse cenário, nós tivemos um grande número de cancelamentos de contratos, né? As marcas estavam esperando para ver como as pessoas iam se comportar, se elas iam estar na rua ou elas não iam estar na rua. E aí, conforme as coisas foram andando, nós percebemos que existia um ponto bem importante, que eram as saídas, né? Porque por mais que as pessoas ficassem em casa, elas davam aquelas saidinhas para ir na farmácia, para ir no mercado, para ir na padaria, para fazer as coisas que eram necessárias, que não tinha como. E neste momento que ela saiu na rua, como era uma atividade mais rara, ela não estava na rotina, no dia a dia, ela saía muito mais atenta, ela saía muito mais de olho no movimento todo. Então, o que nós percebemos? Nós fizemos uma campanha bem bacana, que eu dizia, tem sempre o outdoor no caminho, e nós percebemos que existia um envolvimento das marcas com o momento, no sentido de dar um conforto, uma mensagem institucional de carinho para as pessoas. Então, o out of home, a mídia exterior, ele teve um papel muito importante, que foram nas mensagens de apoio. Nós vemos muitos veículos de mídia, né, parabenizando o pessoal da linha de frente da área de saúde. Nós vimos as marcas se manifestando com o próprio Fique em Casa. Nós vimos algumas mensagens começarem a aparecer e aparecer de uma maneira diferente. Não era mais aquela mensagem de promoção de vendas, mas era uma mensagem, olha, eu estou contigo, né? Vamos passar juntos por esse momento difícil. Então, essa foi um grande negócio, uma grande mudança que nós percebemos no conteúdo publicitário, nas mensagens que nós vimos durante esse período, né? Então, o out of home ele teve um papel muito importante. Aí, mais para frente, nós tivemos o auxílio emergencial cedido pelo governo, que injetou bilhões de reais na economia. Então, quando nós achamos que essa pandemia ia frear todo o consumo, essa injeção na economia deu um baita boom no comércio. Exato, né? Sim. Aí, muitas marcas começaram a perceber que as vendas existiam, em alguns segmentos específicos, elas eram muito mais fortes, né? Elas estavam além do normal para o momento, outras, obviamente, cessaram completamente, mas nós tivemos as marcas que olha, falou, opa, existe um nicho aqui, existe dinheiro no mercado diferente do que a gente imaginou. Então, foi um momento, um ano, onde as coisas... Não existia o planejamento, a gente fala, né, Thiago? Não dava para se planejar. A gente via como é que as coisas estavam acontecendo e as ações se davam conforme as coisas iam acontecendo. Nós percebemos entre os nossos associados que as empresas elas estavam preparadas de uma certa forma para segurar um pouquinho esse baque, né? Quando nós vemos a profissionalização do meio, isso é muito importante.
Por quê? Não foi um ano de redução de faturamento, obviamente, para todas as empresas desse segmento, né? Mas foi um ano onde as empresas passaram a olhar para o futuro do out of home e se planejaram para fazer investimentos em outdoor digital, em sistemas de métricas, sabe? Em treinamentos de equipe, em qualidade de entrega. Então, foi um ano onde elas puderam, aquelas ações que a gente sempre quer fazer e o dia a dia da Amanhã operação. faz, amanhã faz. Isso, muitas empresas conseguiram fazer isso, então nós ficamos muito contentes. Nós fizemos uma campanha de digitalização do out of home, mostrando para as empresas que o quanto essa transformação digital foi acelerada com esse momento que nós temos, né, e o quanto era preciso que elas se reinventassem, e deu muito certo. Muitas empresas no Brasil estão passando a digitalizar os seus acervos. Então, nós tivemos, como sempre, tudo na vida, um ponto positivo, né? Sim. Fabi, você comentou desse futuro, né? Que apareceu essa oportunidade de analisar, e não planejar, mas visualizar o que vai ser o futuro do out of home. Vocês falaram de digitalização, novos processos, métricas. A gente consegue explicar isso um pouquinho melhor? Como usar essas métricas? Por que usar? E se a digitalização ela vai vir com essa força toda, substituindo 100% do out of home que a gente está acostumado? Nós não acreditamos que ela substitua 100%, porque o estático ele tem o seu charme, ele tem o seu potencial, ele tem grandes vantagens, né, de ser um alto impacto, de ser uma visualização única, exclusiva. Então, essa substituição, a gente acredita que ela nunca vai ser 100%. Mas com a digitalização, transformação digital do mundo, exige-se um pouco mais de flexibilidade nessas relações, né? Então, com os outdoors digitais, você pode anunciar um dia, você pode anunciar somente no período da noite o seu barzinho, a sua balada, o seu happy hour. Você pode anunciar só no horário do almoço o seu restaurante. Existe muita flexibilidade, né? E a gente fala que o outdoor é uma das mídias mais antigas de que se tem notícia, né? Que eles estavam lá na cavernas, as mensagens eram esculpidas na parede, e ali a gente já fala que era o início da mídia exterior, né? Onde eles colocavam mensagens para ser vistas na parede. Sim. Então, apesar de ela ser mais antiga e ela tá no pacote das mídias tradicionais, o pessoal hoje fala as mídias tradicionais, e o outdoor, o out of home, ele tem um peso muito grande, uma importância muito grande nesse pacote, né? Sim. Mas ele é completamente on, acho que a gente já não separa mais o on do off. Então, nós permitimos até a mídia estática, ela permite muita interação digital, né? Então, nós temos muitas pesquisas que provam o quanto uma campanha que é feita inteiramente digital, ela tem muito mais envolvimento quando ela também tem uma mensagem no out of home, na mídia exterior, no outdoor, na empena, no frontlight. As pessoas vêm na rua e elas buscam informações instantaneamente, né? Então, ela pega o celular dela lá e digita no Google uma frase que ela viu, um lançamento que ela viu, e aí as pessoas falam, mas você achou onde? Achei no Google. Não, cara, quem te levou lá foi um anúncio que você viu na rua. Sim. Então, aumenta em cerca de 17% o envolvimento das pessoas em campanhas digitais que também tiveram a mídia exterior. Isso é um número bem relevante, né, quando a gente fala de envolvimento. Nós sabemos que jovens estão conectados aos celulares o tempo todo e eles têm um acesso muito grande, eles têm uma facilidade muito grande dessa busca. Então, de ver a novidade na rua e buscar, isso é imediato. Então, ela é essencial ainda. E essas transformações, elas atendem a expectativa de mercado, porque hoje o marketing, ele não quer mais só colocar um anúncio na rua e ver o resultado de vendas, né? Ele quer saber quantas pessoas passaram por lá, em que horário elas passaram, quem são essas pessoas, com quem eu estou falando. E a mídia exterior, o out of home, pode hoje dar todas essas informações. Então, essa transformação digital, ela foi bem acelerada, foi muito acelerada.
e hoje nós temos muito mais qualidade. Então, eu creio que o acervo digital, ele vai aumentar consideravelmente no Brasil, mas ele não vai substituir o estático com o seu charme e seu poder jamais. Eu acho que leva um pouco para a gente no digital, né? Que as pessoas falam tanto da união do físico com o digital. Talvez seja Sim. esse o que a gente está falando, né? No fundo. Nós percebemos assim, tem muitas empresas que elas fazem campanha, até as próprias campanhas da Central de Outdoor, hoje se coloca muito QR Code. Então, Uhum. ela é uma peça estática, é lona, mas ela tá te ligando para um conteúdo digital instantaneamente, e ela é estática, né? Então, existem muitas formas de interação, ainda assim, com o físico. É uma mídia muito poderosa pelo alto impacto, né? Você abre seu celular, você tem milhares de notícias de propagandas bombando o tempo todo, mas quando você está Sim. na rua, é um anúncio em grande formato, na proporção que é, aquilo te engole, aquilo não tem como você não ver, desligar, bloquear, né? É Ah um lá. impacto alto, é um impacto muito forte. E isso a gente vai ter sempre. Fabi, a gente está falando de transformação, de mudanças de comportamento, e aí eu deixei por último essa pergunta. A gente ainda vê um pouco desse ruído, dessa dificuldade da mulher trabalhando em diversos setores e na comunicação não está diferente. Eu queria conversar contigo um pouquinho disso. Como é que você percebe esse movimento de mulheres surgindo, ganhando espaço? O que falta, né? Quais obstáculos aí estamos superando e o que a gente já superou? É bonito de ver a força dessas mulheres que se unem para se sentirem apoiadas umas pelas outras, né? E eu acredito que isso encoraja muito mais a mulher a assumir posições de liderança, a ousar dentro dos negócios, porque o empreendedorismo é ousadia, né? É um ato de muita coragem. E eu creio que essas mulheres, elas precisavam muito de se sentir apoiadas, porque, cara, mulher, eu sou suspeitíssima para falar, mas nós temos grandes habilidades essenciais para o empreendedorismo, como a habilidade de relacionamento. Nós percebemos que as empresas lideradas por mulheres, eu estou falando especificamente das empresas de out of home, porque elas têm uma Tá? característica que são empresas de pequeno porte, na sua maioria, né? E a maioria são empresas familiares. Essa é nós temos também multinacionais no meio, mas Uhum. a grande esmagadora maioria são empresas familiares. Nós temos na Central de Eudoro empresas de 80 anos, empresas de 50 anos, que estão em sua terceira, na sua quarta geração, né? Então, a mulher tem uma habilidade de se relacionar, e quando nós falamos de empresas prestadoras de serviço, essa habilidade é essencial, né? Com Sim. colaboradores, com os fornecedores, a gente fala de prestação de serviço. Então, nós percebemos que elas têm essa vantagem. Elas têm uma vantagem muito grande de planejamento, porque elas são multitarefas, né? Somos multitarefas, você tem a casa, você tem os filhos, você tem ainda espaço para fazer uma atividade física, e você tem empresa com uma série de compromissos, é preciso se planejar para poder se organizar com tudo isso, né? Claro que os homens também têm essa habilidade, mas a mulher, ela já tem uma responsabilidade dentro de si muito Já maior, se espera isso, né? de dar conta de tudo E isso, aí né? eu não quero entrar no certo ou errado, mas se espera, né? Então, Carrega essa expectativa inevitavelmente. Por mais que exista hoje, né, uma luta pela igualdade, que é muito justa e muito correta, pesa na mulher naturalmente essa expectativa de que ela dê conta de tudo. E uhum, o passar dos anos fez com que ela se preparasse para isso. Então, eu gosto muito de ver o lado bom de termos nos preparado para isso, que é uhum, a habilidade incrível que a gente tem na liderança dos negócios, né? Apesar de ser ainda um número pequeno. Então, por exemplo, se a gente falar dos nossos associados da Central de Outdoor, de todas as empresas,
15% apenas são lideradas por mulheres. Só 15%. Mas você tem em todas elas mulheres na equipe comercial. Você tem muitas mulheres liderando a equipe comercial, que é a equipe que é o coração das empresas, Sim, né? sim. Então, eu acredito que esse número ele está crescendo muito pelo apoio entre as mulheres, como elas se encorajam umas às outras, se encorajam a se preparar para o mercado, né? Então, fazer cursos diferenciados, graduação diferenciadas, de ousar nas próprias transformações. Nós percebemos que as mulheres puxam essas transformações com mais coragem, né? Transformações digitais que a gente está vendo. E esse número ele tende a aumentar conforme essa coragem aumenta. Então, eu creio que tem muitas habilidades que são natas, né? São intrínsecas na mulher, que enfeitam, dão uma vida melhor, dão humanidade para os nossos negócios. E vamos combinar, né, Tiago? Hoje a gente tem muito falado em negócios mais humanos, em responsabilidade social, em cuidados, cuidado com o cliente, cuidado com o seu fornecedor, cuidado com o ambiente, os impactos que a gente gera no ambiente e para a sociedade, né? E eu acredito que a mulher, ela tem um papel muito importante, principalmente nessa responsabilidade social, onde as organizações são responsáveis pelos impactos que elas geram no ambiente onde elas atuam. Legal. Fabi, super obrigado por essa última mensagem, esse último bloco aqui da nossa conversa. De novo, muito bem-vinda como colunista agora do nosso canal. Em breve já tem texto seu lá com a gente. Super obrigado de conversar com a gente. Eu que agradeço o seu convite, estou à sua disposição e vamos aí torcer para um ano transformador, mágico e humano para todos nós. Com certeza, obrigadão. Até mais. Obrigada, Tiago. Até mais.